Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, meu amigo torcedor, dessa quinta-feira, né? Um vídeo aí no apagar das luzes dessa quinta, entretanto, um vídeo agitado, movimentado e de muitas novidades. Que quinta maluca, torcedor! Que quinta louca, vascaíno! Que quinta agitada! E olha, posso ser sincero, uma quinta muito boa, tá? Uma quinta de confirmação da venda do zagueiro Léo para o Atlético Paranaense, martelo batido, oficializado. O Léo Pelé é o mais novo reforço do Atlético. Então, automaticamente, né, se tem zagueiro saindo, teremos zagueiros chegando ao Vasco da Gama. E sim, zagueiros, no plural, não no singular. O Vasco vai atrás de muitos nomes. A expectativa é que 2 jogadores aí cheguem para completar o sistema defensivo. Além de Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Por quê? Porque a diretoria do Vasco entende que Lucas Freitas e Lucas Oliveira são 2 jogadores que vêm para compor o grupo. Então o Vasco quer mais. A gente vai falar exatamente aqui nesse Boa Noite Gigante sobre quais os nomes que o Vasco da Gama procura, busca e conversa no mercado da bola. Além disso, muitas outras informações. Vamos falar sobre a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. Faltam 10 dias para nós nos reencontrarmos no Vasco da Gama, né? Nem parece que foi ontem que a gente estava lá enfrentando o Cuiabá naquele domingo quieto, tranquilo, sem muita coisa, na última rodada do Brasileirão, e já teremos Vasco da Gama novamente. Enfim, meu amigo, um Boa Noite Gigante muito bom de ser falado, de ser feito, de ser produzido, e você estará muito bem informado aqui nesse Boa Noite Gigante sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não conhece, né, como nós sempre falamos por aqui, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Nós temos o Acorda Vascão, que é sempre o primeiro vídeo do dia e sai lá às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde, por volta das 2, 3 horas. Hoje a gente acabou tendo um probleminha aqui e o Fala Gigante saiu bem tarde, por volta das 5h30. E por isso que o Boa Noite Gigante está saindo bem tarde, porque normalmente sai às 8, está saindo quase às 10h30 da noite. Então, fique sempre atento, fique sempre ligado. Temos muitas informações, muitas novidades, muita vascainidade para você aqui no nosso canal. Conto muito, muito mesmo, com a presença e o apoio de todos vocês. Como, Lucas? Através do seu like, do seu joinha, do seu gostei. É isso que estimula o nosso canal e é isso que faz com que o nosso vídeo chegue a cada vez mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Então, você gosta do nosso canal? Curta o vídeo. Você gosta do nosso canal? Se inscreva no nosso canal, gente. Por favor, ajudem o canal do Gigante Vasco. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Boa Noite Gigante, falando sobre Cariocão, né? Falando sobre a preparação do Vasco, inclusive, para o Campeonato Carioca, porque hoje, como está aparecendo aí na imagem a vocês, tivemos treino no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino foi a campo, tá? Se preparar para a estreia do Campeonato Carioca, que vai acontecer aí nesse próximo dia 11 de janeiro, contra a equipe do Nova Iguaçu. Está confirmado, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no dia 11 às 4h30 da tarde. Inicialmente, né, meu amigo torcedor, esse jogo estava marcado para São Januário. O Vasco, junto ao Nova Iguaçu, chegaram a ter uma conversa, se acertar quanto a esse jogo acontecer no Caldeirão, né, São Januário, na nossa colina histórica. Mas a informação que tivemos é que mesmo diante desse acerto entre Vasco e a Laranja Mecânica, o clube da Baixada Fluminense, a FERJ travou. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro travou, não aceitou o que a FERJ considerou como uma inversão de mando, porque o mando é do Nova Iguaçu. Então esse jogo deveria acontecer no estádio do Nova Iguaçu, que há um estádio. E por isso, o Vasco, mesmo acertando com o Nova Iguaçu essa alteração, a FERJ barrou, a FERJ negou. Então esse jogo vai acontecer para ter um público maior, porque é claro, o Nova Iguaçu quer ganhar um dinheiro, quer ganhar uma renda, né? Com a partida, vai levar esse jogo para o Raulino de Oliveira. Então, Vasco e Nova Iguaçu, na estreia do Campeonato Carioca, estará acontecendo no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Raulino de
Oliveira. Show, meu amigo torcedor vascaíno? Informações aí importantes a trazer aqui a vocês. Ainda há uma confusão, tá? Só para explicar. Assim, a gente está trazendo a informação que eu tenho. A informação que está na minha mão, eu estou trazendo a vocês. Que o jogo vai ser no Raulino de Oliveira. Mas ainda há a possibilidade desse jogo acontecer em São Januário. Mesmo que pequena chance, ainda há a possibilidade. Pessoa próxima me garantiu que esse jogo vai ser no Raulino de Oliveira. Mas, com o próprio canal Atenção Vascaínos trouxe, não tem problema, né? A gente dar nome, que há a viabilidade, há a possibilidade, há a chance dessa partida acontecer no Caldeirão de São Januário. Mas, por enquanto, essa partida está marcada para o estádio Raulino de Oliveira, às 4h30 da tarde de sábado. Informação importante ainda sobre esse jogo. Será transmitido pela TV Globo, tá, meu amigo? Depois de alguns anos sem os jogos do Campeonato Carioca terem a transmissão da Rede Globo, o Vasco chegou a um acordo com a emissora, que irá transmitir os jogos do Vasco no Campeonato Carioca. Então, Vasco e Nova Iguaçu, sim, meu amigo, estará passando, sem ser nesse sábado, depois de amanhã no outro, às 4h30 da tarde, na TV Globo. Show, meu amigo torcedor? Deixa claro, né, a sua opinião nos comentários. Se você tá animado com essa volta, né, do nosso Vasco da Gama aos gramados. E para prosseguir aqui com o vídeo, temos muitas informações, é claro, a trazer aqui a vocês. Uma informação muito importante que eu tenho a trazer aqui agora é sobre a situação envolvendo, é claro, reforços. O Vasco ele vai ao mercado à procura de reforços. Hoje, mais um nome, né, saiu, foi o nome do zagueiro Léo. Léo, que foi um atleta que chegou ao Vasco da Gama lá no início do ano passado, tendo um projeto, o Léo sendo um dos grandes líderes, uma das grandes referências desse projeto da SAF Cruz Maltina, um jogador que veio de um gigante do futebol brasileiro, que é o São Paulo, e veio exatamente com essa expectativa, né, de liderar um projeto novo, de conseguir no Vasco da Gama ter um salto na sua carreira, sair daquele Léo do Fluminense, aquele Léo do Bahia, aquele Léo rejeitado no São Paulo, e se tornar um grande jogador. Havia essa expectativa, esse projeto de carreira tanto para o Léo quanto ao Vasco, e tanto para o Vasco quanto ao Léo. Era um projeto mútuo, né, onde havia uma grande expectativa. O primeiro ano do Léo foi um ano ok, em 2023, onde o Vasco, é claro, se chateia por muitas atitudes, por muitos erros, fica engasgado em alguns momentos com o Léo, mas acho que diante aí do Vasco ter permanecido na Série A do Campeonato Brasileiro e o Léo ter até em determinado momento conseguindo pegar a braçadeira de capitão na temporada, o Léo fecha não por cima nem por baixo, mas ele tá ali, ele vai para 2024, o Vasco ele fica com a mentalidade de tá, o Léo não é esse grande jogador, mas é um nome ok, E o Léo entra em 2024, que é esse ano agora, com muitos erros que aconteceram em 23. Lembrando, no banco de reservas, que o Ramon Dias fecha o ano passado com o Maicon sendo titular ao lado do Miguel, e o Léo era a segunda opção do grupo. Mas uma expectativa de, cara, Léo e Medel vão fazer uma zaga maneira. Vai fluir aí esse negócio. E aí, meu amigo torcedor, no final de tudo, o Léo faz um ano de 2024 muito pior do que o ano de 2023. Então, se o Léo, ele em 2023 vira o ano para 2024 ok, o Léo vira o ano de 2024 para 2025 muito criticado. Eu acho que jamais um jogador ouviu tantas vaias para ele quanto o Léo naquela partida contra a equipe do Criciúma, onde o Léo tocava na bola e era vaiado, onde a torcida do Vasco se uniu para xingar o zagueiro Léo por uma atuação horrorosa. Eu acho que, assim, não concordo com o xingamento, mas eu acho que a torcida tem o direito de fazer o que ela quiser. Eu não concordo, eu não xingaria. Mas a torcida tem o direito de fazer o que ela quiser. Porque realmente o Léo é uma situação constrangedora. Vasco e Red Bull Bragantino do zagueiro Léo foi horroroso. E é claro, era um casamento, era um relacionamento que não tinha mais como andar. Então, exatamente diante disso, o Léo não queria mais ficar e o Vasco entendia que realmente haveria necessidade do Léo sair. O Atlético, diante do novo projeto de Série B do Brasileirão, com a chegada do técnico Maurício Barbieri, colocou o Léo como um pilar para essa reformulação, porque o Maurício Barbieri gosta muito do zagueiro, e o Atlético veio com tudo para cima do Léo. E hoje se confirmou. Hoje, o Vasco anunciou a saída do Léo,
através das redes sociais, o Vasco disse assim: Vasco da Gama acertou a venda do zagueiro Léo para o Atlético. O camisa 3 esteve por 2 temporadas no Cruz Maltino e atuou por 100 partidas com a camisa do Gigante, marcando 3 gols. O clube agradece pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e deseja sucesso na sequência de sua carreira. Além disso, também o próprio Atlético hoje mesmo já anunciou a chegada do zagueiro Léo, né? Anunciando que ele é o mais novo reforço do Atlético, assina um contrato com o clube paranaense até o final de 2028 e chega aí com a expectativa de um novo ano. O Léo, ele até fala as suas primeiras palavras como o mais novo reforço do Atlético, dizendo assim, né? Escolhi estar aqui nesse grande projeto. A gente sabe que é um ano de grande desafio, mas escolhi estar aqui e estou feliz. Quando me fizeram o convite, eu bati o martelo, porque mostraram uma ideia de trabalho muito importante. Eu dei uma volta no CT e vi coisas extraordinárias. A estrutura do clube, o que o clube proporciona para o atleta e para os funcionários. Então, assim, né? O Léo, ele dá as suas primeiras palavras como jogador do Atlético Paranaense. Eu, sinceramente, não tenho absolutamente nada contra o Léo, mas eu acho que chegou ao fim. Chegou ao fim o momento dele no Vasco, chegou ao fim esse relacionamento, não tinha mais como continuar, e agora é cada um pro seu lado. Desejo toda a sorte do mundo ao zagueiro Léo. Ele vá bem, que ele brilhe, que Deus de fato o abençoe e ele faça sucesso por lá. Gosto muito da pessoa Léo. Jogador do Vasco da Gama Léo não gosto. A pessoa Léo eu gosto muito e torço para que realmente ele dê muito certo. Fechou, vascaíno? Mas é isso. Vamos prosseguir com o vídeo, porque se o Léo tá saindo, vai ter nome chegando. E o Vasco, meu amigo, negocia com os zagueiros, tá? O Vasco hoje ele trata como grande prioridade a chegada de jogadores para o seu sistema defensivo. Hoje, o Vasco tem apenas um jogador de zaga, que é o João Vitor. E eu digo um porque o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas ainda não foram anunciados. Sendo anunciados, o Vasco ainda tratará como prioridade a chegada de um zagueiro, porque internamente o Vasco entende que o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas são dois nomes de composição de grupo. Então o Vasco entende que há urgência por contratações para o setor defensivo. E a expectativa é que cheguem 2 nomes com status de titular para a posição. A gente tem um zagueiro pelo lado direito, que é o João Vitor, volto a repetir. Então o Vasco ele vai precisar de um zagueiro reserva para o João Vitor, ele vai precisar de um zagueiro titular para o lado esquerdo da zaga. E aí que o Vasco entra nos nomes. 3 nomes hoje o Vasco da Gama tenta a contratação. A gente vai trazer aqui a vocês nesse momento. Balbuena, a gente já sabe, é um nome que o Vasco tenta a contratação e é um desejo do técnico Fábio Carille. Fábio Carille é um nome que trabalhou com o Balbuena no Corinthians, foi campeão brasileiro com o Balbuena no Corinthians. Balbuena foi o grande nome do sistema defensivo de Fábio Carille no Clube Paulista e é um admirador do trabalho de Balbuena, esse grande zagueiro de seleção paraguaia, de Corinthians, Dinamo de Moscou, de Libertad do Paraguai. O Carille pediu a contratação de Balbuena, não é um negócio fácil, mas é possível. Por quê? Porque o Balbuena não quer continuar na Rússia, quer sair, quer voltar para a América do Sul, quer voltar a jogar no futebol brasileiro. E o contrato dele é curto na Rússia. O Balbuena tem um contrato com o Dinamo de Moscou até o meio do ano que vem. Ou seja, hoje o Balbuena já poderia assinar um pré-contrato com o Vasco. Mas o Vasco não quer o Balbuena para o meio do ano. O Vasco quer o Balbuena para hoje. E o Vasco quer utilizar exatamente esse pré-contrato como um motivo de negociação, né? Paga um valor irrisório, tem o Balbuena com antecedência, ou até mesmo consegue negociar com o clube russo uma chegada, uma antecipação da rescisão contratual. A expectativa é que isso realmente possa acontecer. O Balbuena, que é um grande zagueiro, é destro, mas pode atuar pelo lado esquerdo da zaga. Além disso, o Vasco também negocia com alguns outros nomes, como, por exemplo, o zagueiro uruguaio Maurício Lemos, nome que hoje está livre no mercado após uma passagem pelo Atlético Mineiro. Maurício Lemos é um uruguaio com passagens pelo Peñarol do Uruguai. É um nome que o Vasco da Gama já tentou contratar no meio do ano passado, na janela de transferências no meio do ano passado. Entretanto, o negócio não foi concretizado. O Vasco ainda não formalizou uma proposta pelo Maurício Lemos, como aconteceu, por exemplo, com o Balbuena, que o Vasco já avançou nos negócios. Mas há conversas, sim, com os representantes do atleta. O Vasco, no meio do ano, tentou um empréstimo, volto a repetir, não conseguiu. O Vasco estava muito otimista à época de ter o Maurício Lemos, as conversas acabaram esfriando, o Vasco não recebeu retorno. Mas a expectativa é que realmente isso aconteça. O próprio Pedrinho falou sobre a negociação com o Maurício Lemos sobre a janela passada, né? Ele disse assim, olha, abre aspas, proposta estará para o Lemos, não temos resposta, mas não estamos presos nele. Corremos para outros, transações são difíceis, não acontecem de uma hora para outra. Então, assim, é um nome que o Vasco quer, é um nome que o Vasco se interessa, é um nome que hoje, eu falei que ele está livre no mercado, mas não está, melhor dizendo, né? É um nome que ele está no Atlético, tem contrato com o Atlético,
Entretanto, o Atlético colocou ele no mercado. Então, assim, o clube que chegar, sentar, negociar e colocar uma proposta boa, vai levar. Vai levar o Maurício Lema. É um nome que não está nem um pouco nos planos. É um exemplo do Zé Gabriel, do Serginho, né? Do Patrick de Luca. Nomes que estão no Vasco. Mas se chegar um clube oferecendo um negócio maneiro, o Vasco vai liberar, assim como o Atlético também liberará Maurício Lemos. Informações aí de fontes ligadas ao Vasco da Gama sobre a situação do Maurício é que o zagueiro só viria ao Rio de Janeiro se recebesse pendências que o Atlético Mineiro devia. Isso lá em julho. A gente não sabe como está hoje a situação envolvendo o jogador, né? Se essas pendências que o Galo, essas dívidas que o Galo tem com o Uruguai já foram pagas. Sendo pagas, a expectativa é que realmente o Vasco, chegando, conversando, negociando, como já há negócio hoje, consiga levar esse jogador. E há um terceiro nome, que é o nome do Pedro Henrique. Informações é que esse jogador, que hoje pertence ao Red Bull Bragantino, também é mais um alvo do Vasco da Gama. Pedro Henrique é um atleta que estava no Atlético, que se destacou muito no Atlético Paranaense e que por isso, né, se transferiu para o Red Bull Bragantino após esse destaque no clube paranaense. É um nome que eu gosto muito, é um nome que trabalhou também com o próprio Fábio Carille no Corinthians, então o Fábio Carille conhece Pedro Henrique, gosta do trabalho do Pedro Henrique, e hoje, exatamente por conta disso, é o nome que está aí na mira do Vasco da Gama e que o Vasco da Gama conversa, negocia. Ele tem um contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2026, ele foi comprado pelo Red Bull Bragantino no início do ano passado, em abril do ano passado. Então, diferente, né, do Maurício Lemos, que é um jogador que o próprio Atlético Mineiro colocou no mercado. Diferente do Balbuena, que é um jogador que tem contrato com o Dinamo Moscou até o meio do ano que vem, até o meio desse ano, né? Esquecemos que estamos em 2025. Pedro Henrique é um jogador que tem um contrato longo. Foi comprado pelo Red Bull Bragantino no início do ano passado pelo valor de 4,5 milhões de reais. Então, é um jogador que o Vasco, caso queira contratar, terá que ter mais dificuldade de negócio. Mas, ao mesmo tempo, talvez é um nome, assim, que eu goste mais. Talvez não. Talvez o Balbuena, depois do Balbuena o Pedro Henrique, depois o Maurício Lemos. O Pedro Henrique é um nome muito interessante, é jovem, tem 28 anos, é rápido, é habilidoso. Um nome que eu gosto, me interesso, mas tem a sua dificuldade. Certo é, o Vasco trata com prioridade a questão do seu sistema defensivo e está aí no mercado à procura de contratações. Bons nomes? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar uma enquete aqui no comentário fixado. Você aperta no link, vai ser redirecionado para a enquete para você votar. Entre Maurício Lemos, Pedro Henrique e Balbuena, para você, qual seria o melhor reforço para o sistema defensivo do Vasco? Lembrando, o Vasco quer trazer 2 nomes para a zaga com status titular. Então a expectativa é que 4 zagueiros cheguem ao Vasco nessa janela de transferência. Lucas Freitas e Lucas Oliveira, para a composição de zaga, e mais 2 titulares. Quem sabe Balbuena e Pedro Henrique, Balbuena e Maurício Lemos, ou Pedro Henrique e Balbuena. São nomes, ou Pedro Henrique e Maurício Lemos, perdão, né? São nomes que o Vasco negocia, busca e vislumbra uma contratação. Show? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. Já já a gente estará aqui novamente com o nosso Acorda Vascão às 7 em ponto. Fechou, Vascaíno? Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaína!